Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro, eu sou recifense que vive aqui na cidade de Guaratinguetá e vamos continuar aqui a análise dos sambas aqui para o ano 2025. Pessoal, antes de começar aqui esse samba, essa análise, eu quero dizer para vocês que na análise anterior, que foi a análise da Embaixada do Morro, eu atribuí as características de São Jorge a São Miguel. Realmente eu fiz essa confusão, peço até desculpa. Estou aqui me retratando, tá? Eu disse que São Miguel é o que fica na Lua, que tem um dragão. Na verdade, esse é o São Jorge. Dito isso, também quero falar para vocês que essa análise aqui é uma análise minha, tá? Então eu estou analisando, falando algumas coisas históricas, explicando alguma coisa, tá? Mas o que o compositor exatamente quer dizer, vocês podem verificar diretamente com as escolas, com os compositores, tá bom? Isso aqui é uma análise minha, tá bom? Quero deixar aqui bem claro. E aí eu também não tive acesso a nenhuma sinopse, então, assim, eu quero fazer essa análise sem essa interferência da sinopse, tá bom? Então, muitas coisas que eu disse, que eu vou falar aqui pode ser que não case exatamente com o que o compositor, os compositores quiseram falar. Então, ficou claro? Vamos lá, vamos analisar hoje a escola de samba azul e branca aqui de Guaratinguetá, que é a Unidos da Tamandaré. Mas antes, eu já vou colocar aqui, ó, o meu chapeuzinho e eu quero convidar a todos para seguir, compartilhar e curtir aqui esse vídeo e vamos juntos analisar Unidos da Tamandaré. Fundada no dia 7 de julho de 1967, tem por cores oficiais o azul e também o branco. Ao todo são 10 títulos que a escola carrega. O presidente é o Benito Carlos Julien, que é o Carlinhos. O carnavalesco é o Ailton Cunha e na bateria é uma direção de bateria. O enredo que a escola traz para 2025 é: quem conta um conto no cordel aumenta um ponto. Os compositores são Tiago Meiners e também o Pete de Menezes, e o intérprete é o Pete de Menezes. O samba enredo desse ano vai falar sobre a literatura de cordel. E deixa eu explicar para vocês um pouquinho sobre essa literatura. A literatura de cordel são pequenas revistinhas que retrata a vida, cotidiano, religião, folclore, principalmente do povo nordestino, que é onde o cordel é mais popular. Porém, o cordel ele não é brasileiro. O cordel foi trazido pelos portugueses no século XVIII e se popularizou no século XIX, principalmente no Nordeste. Daí a confusão de algumas pessoas acharem que o cordel é brasileiro, que seria nordestino, mas na verdade não é. E é chamado de cordel porque os seus criadores tinham como expositores cordões, e eles penduravam os seus cordéis, as suas revistinhas, naqueles cordões. Então, de cordões, ficou aí cordel. Ele começa assim: eu vou contar o cordel dos cordéis, ou seja, um cordel que sobressai, né? Outros cordéis, um cordel que, digamos, seria mais especial que outros cordéis. E diz mais: me fiz trovador em folhetins e papéis. Trovador surgiu nos séculos 17, século 18, lá na França. Os trovadores eram compositores que, além de compor, eles também recitavam para a alta nobreza. Tá? Então o trovador aqui seria mais ou menos o compositor. Me fiz trovador, me fiz compositor em folhetins. Folhetins são aquelas tiras que vinha geralmente em revista ou jornal, geralmente em jornal, na verdade, aquele jornal, né, que é diário, e que falava, sabe aquela tirinha que falava um pouquinho da sinopse da novela do dia? Por exemplo, fulana descobre que Cicrano tá botando gaia,
fulana dá o primeiro beijo em cicrano. Aquela tirinha que ia acontecer ali, que contava um pouquinho da história que iria acontecer ali naquela novela, aquilo ali é um folhetim. Então, em folhetins e papéis ele se fez provador, ou seja, através de sua arte diária e em seus papéis ele se fez um compositor. Nos versos mais bonitos que escrevi, ou seja, é o próprio compositor, né, enaltecendo seus próprios versos e dizendo que através desses versos fui a profecia para seguir, ou seja, aqui ele pode estar dizendo, observe que tudo que eu vou falar para vocês, eu vou informar que pode ser, não é que é, tá? Ele pode estar dizendo que ninguém melhor para te motivar do que você mesmo, ou seja, fui a minha profecia, a profecia para seguir, eu mesmo que me motivei, eu mesmo que me incentivei através dos meus versos. Eu entendo dessa forma, tá? De repente, ao olhar no repente singular, de repente traz aqui uma situação assim de espanto, né? De surpresa até, né? Uma coisa que não se esperava. De repente, um olhar num repente singular. A rima, ele faz com palavras homônimas, né? Ele pega ali o repente do de repente e o repente que é também uma cultura nordestina, aí sim, que são de cantores, geralmente em dupla, que eles têm como base de suas músicas a rima. Então, há exemplo aí, Caju e Castanha, né? Eles são repentistas, então em repente singular, ou seja, em um repente único. Ganha vida o improviso que sonhei, ou seja, o improviso que eu falei, né, é a base do repente. E esse improviso que sonhei, talvez é um achismo meu, seja o próprio enredo, né? Que um dia alguém sonhou esse enredo, um dia alguém pensou esse enredo para ele hoje está saindo na avenida. E nos acordes de um violeiro, o som cancioneiro é amor e candura. Cancioneiro, sabe aquelas pastas com hinos, com louvores que as pessoas geralmente usam em corais, em igreja? Então, aquilo ali é um cancioneiro, tá? Cancioneiro seria o coletivo de várias músicas, várias canções unidas em um único lugar. Então, o cancioneiro é o amor e a candura. A escola pode dizer aqui que a base da escola seria o amor e a candura, é o que a escola tem para oferecer. É um achismo meu. Matriz da mais sublime inspiração, os traços da arte na xilogravura. A xilogravura é uma arte que ficou muito popularizada devido a seu baixo custo, tanto para fabricar quanto para obter. E o que é que se faz na xilogravura? Pega uma madeira e nessa madeira eles entalham o desenho que deseja. E depois eles passam tinta. E tudo que eles entalharam não vai pegar tinta, só vai pegar tinta o que ficou como relevo. E é justamente naquele relevo, quando eles prensar em uma folha, a tinta que eles colocaram naquele relevo vai ficar marcada naquela folha. Ou seja, e aquela peça de madeira, ela é chamada de matriz. Então aqui ele também faz logo no primeiro verso, ele faz referência à matriz que dá origem às xilogravuras. Então a xilogravura é muito popular no Nordeste, inclusive os cordéis, eles em sua maioria são feitos sim ainda em xilogravura. Tem crendice, tem mistérios no sertão. Crendice é tudo aquilo que é do imaginário popular. Cuca, saci pererê, mula sem cabeça, são crendices. E as crendices, elas não são sustentadas por religião e nem por lógica, tá? Até porque a física, a religião ou outras formas de pensamento não vai sustentar, por exemplo, a cuca, a mula sem cabeça, o saci pererê. Então são crendices populares e que essas crendices são muito fortes, principalmente no sertão.
sertão nordestino, quem vem do sertão para a cidade grande vem trazendo muitas histórias, porque lá cresce que realmente tudo isso acontece mesmo. Então pode estar fazendo aí uma alusão a essa crendice popular trazida do sertão. Passa um rio de esperança para lavar. Esse rio pode estar fazendo alusão aí ao Rio São Francisco, que sai de Minas Gerais e banha Minas, banha Goiás, passa pela Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Eu creio que são esses 6. Eu não lembro se tem mais outro, mas eu creio que é isso. Até desaguar no mar. Então ele pode estar fazendo aí uma alusão ao rio, que é o Rio de Esperança. Afinal das contas, muita gente, muitos agricultores sobrevivem da agricultura graças ao Rio São Francisco, né? Vou dançar o arraiá, festejar no São João. Arraiá é a festa, né? É um palhoção, que a gente também chama de palhoção. E o São João é muito forte no Nordeste. O São João para o nordestino é o equivalente ao Carnaval para o paulista, para o carioca. Então o São João é a festa mais popular do Nordeste e a festa que os nordestinos mais gostam, no seu geral, né? Que meu povo se embola para depois desembolar. O embolar para o nordestino tem algumas características, algumas referências. Por exemplo, embolar a gente pode falar de dançar, tá? Eu vou ali dar uma embolada, dar uma dançada. Mas também embolar pode estar fazendo referência a, por exemplo, desembaraçar cabelo. O cabelo está todo embolado, o cabelo está embaraçado. E existem outras referências também para embolar. Aqui eu não vou saber exatamente o que é que o compositor quer dizer com isto, tá bom? Mas para nós nordestinos tem essa função, né? Essa palavra aí. Espinhos são agruras do destino. Agruras são problemas, são dificuldades, ou seja, espinhos são dificuldades, são, sabe, as coisas ruins que o destino traz. Óbvio que todo mundo em seu destino vai encontrar agruras, vai encontrar espinhos. E é da vida, né? As gotas do céu vêm abençoar. Aqui vai fazer referência à chuva, não é isso? A chuva, que a chuva vem para abençoar. A gente sabe que o Nordeste é um lugar mais seco mesmo, sendo que também as pessoas acabam tomando por referência o que as mídias mostram, o que as novelas mostram. E não é bem assim não, tá, minha gente? O Nordeste também não está se acabando em seca como as pessoas ainda pensam que é, tá? Existem lugares mais secos? Existem lugares que realmente não tem água encanada, infelizmente ainda existe, né? Mas no geral não acontece assim, tá? Mas as gotas vêm do céu para abençoar, porque de fato quando chove é uma bênção. Meu sentimento que não seca, ou seja, mesmo em toda situação, mesmo em toda seca, todas agruras, mesmo com tantos espinhos, o meu sentimento ele não seca, ou seja, eu permaneço sempre feliz, eu permaneço sempre com alto astral, otimista, pensando em coisas boas para o futuro. Creio que é assim que o enredo quer trazer essa mensagem. Voa feito asa branca. Asa branca faz aqui alusão ao pássaro, asa branca, que é mais ou menos um pombo que ele tem abaixo da asa dele é branco, é por isso que é chamado de asa branca. E faz também alusão ao hino do Nordeste, que é o hino Asa Branca, do Luiz Gonzaga. Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João. Então faz também uma referência ao hino do Nordeste, que é o hino do Luiz Gonzaga. A poesia que retrata meu lugar. Me vi no Santo Brejeiro. Então aqui a poesia que retrata meu lugar. O cordel, entre as suas bases principais, estão os folclores,
o cotidiano e também as poesias. Então, pode fazer também uma referência, né, a um dos temas principais que o cordel aborda. Me vi no santo brejeiro. Esse santo brejeiro aí pode ter duas características, tá? Que aí eu vou dar as duas características, mas eu não sei exatamente o que os autores que quiseram dizer nisso aqui, né? Mas santo brejeiro pode ser aquele santo da roça, sabe? Aquele santo daquele pessoal bem simples, que se apega ali aos seus santos brejeiros, santos simples, santos das pessoas simples, quanto também santo brejeiro. Brejeiro também pode ser utilizado para a pessoa astuta, para a pessoa sabida, como também para a pessoa boa, tá? Então, fulano tá muito brejeiro hoje, fulano tá muito astuto, fulano tá muito sabido hoje. Porque fulano é uma pessoa muito brejeira, fulano é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito carismática, nesse sentido, tá? Não vou saber exatamente o sentido que o compositor quis falar aqui, tá? Eu tô dando exemplos. E diz mais, Cisso de Juazeiro, herdeiro da tradição. Cisso, ele tá fazendo referência aqui, eu creio que sim, né? A Padre Cícero, meu Padim Cícero, que aí fala Padim Cisso, que é um santo muito querido também pelo nordestino, é Padre Cícero e nosso Frei Damião. O que o São Benedito e o Frei Galvão são aqui para Guaratinguetá, para Aparecida, para o Vale do Paraíba, o Padre Cícero e o Frei Damião são para o nordestino, tá? Então aqui faz uma referência a Padim Cisso do Juazeiro, herdeiro da tradição, porque ele levava as tradições para o sertão, tá? Então muita gente no sertão tinha conhecimento das tradições católicas, das tradições religiosas, graças ao São Padre Cícero e também ao Frei Damião. Eles levavam essas tradições para o povo nordestino. Um Deus moldado em barro. Aqui pode estar fazendo referência ao mestre Vitalino. Que o mestre Vitalino, ele foi um gênio da arte moldada em barro, conhecido em todo o Brasil, não apenas no Brasil, mas no mundo. As suas obras viajam o mundo. E ele utilizava da matéria-prima mais abundante no Nordeste, que é o barro. Afinal de contas, a seca traz muito barro. Então ele utilizava ali o barro para moldar as suas obras. E seus conselheiros nas terras do sertão. Esse seu conselheiro nas terras do sertão pode também estar fazendo alusão aos próprios santos, né? O Frei Damião, ao Padre Cícero. Vem, amor, vem cantar a história do cangaço. Aí faz, né, uma pontinha ali com o Lampião, os cangaceiros, que são tidos por muitos como heróis do Nordeste. Os 8 baixos de Januário e cada filho de fé. 8 baixos de Januário faz referência à sanfona, ao acordeon que o Januário utilizava. E Januário é o pai do mestre Luiz Gonzaga. E tem até aquela música, Luiz, respeita Januário, Luiz, respeita Januário. Porque Luiz, o Luiz Gonzaga, quando ele veio para cá, e ele ficou famoso, depois ele voltou para o Nordeste, ele voltou ali com aquela sanfona gigantesca, e seu pai ali com aquela sanfoninha com 8 baixos, e Luiz Gonzaga tocando, e aí o velho Januário disse assim, Luiz, respeita Januário, porque Januário, apesar de você ser famoso, mas teu pai, ele é mais tinhoso. Então aqui faz uma referência ao pai do próprio Luiz Gonzaga. No mundo desse cordel, eu sou Tamandaré.
Aqui pode estar fazendo uma referência, talvez, que a escola passeou pelo Nordeste, a escola passeou pelas culturas do Nordeste, passou pelo cordel, pelo repente, passou pelas festas juninas, passou pelos santos, pelos mestres do Nordeste. E neste cordel que eu estou compondo, que eu estou falando, que eu estou aqui apresentando, eu sou Tamandaré, eu sou a escola de samba Tamandaré. A zabumba me chamou. Faz referência aí a um instrumento muito utilizado no forró. Ouça o toque da viola. Cai a noite mundo afora e meu samba aperreia. Esse meu samba aperreia, o aperrear pra gente nordestino tem várias funções, tá? Vou dar um exemplo. Aperrear pode ser o mesmo que importunar alguém. Ah, já fulano ali está aperreando cicrano, ou seja, fulano está importunando, atormentando cicrano. A gente também pode falar aperrear quando a gente quer mexer, bulir, zoar com alguém que a gente gosta também. Por exemplo, eita, fulano ali chegou, vou ali aperrear fulano. Ou seja, vou ali mexer com fulano, vou ali azucrinar fulano. Aperrear também se refere a uma pessoa meio destrambelhada do juízo. Por exemplo, chegou esse aperreado, fulano é aperreado do juízo, ou seja, fulano é destrambelhado do juízo. Outra situação também que a gente pode utilizar o aperrear lá no Nordeste é quando a gente quer dizer que uma pessoa é muito boa no que faz. Por exemplo, já vem fulano ali é aperreado, o cara se garante, sabe? Mais ou menos desse tipo. Eu não sei exatamente o que os compositores quiseram dizer com esse aperreia, mas de repente, sou eu que estou dizendo, cai a noite, mundo afora, meu samba aperreia, meu samba incomoda? Pode ser. De repente aí, a Tamandaré vem em 2025 para incomodar e dar trabalho para as concorrentes. Quem aumenta mais um ponto, bate ponto o ano inteiro. Aqui ele faz um trocadilho com o ditado popular. Quem conta um ponto, aumenta um ponto, até porque ele tem que fazer também a referência com o enredo e com o título do enredo, mas também ele pode estar se referindo aí, nesse segundo verso, ao ponto que é feito, que são os cânticos, né? Os rituais de matriz africana, eles têm os cânticos, e os cânticos ali são conhecidos como ponto, né? Ponto de umbanda, ponto de candomblé. Então ele pode aqui estar fazendo esse trocadilho e fazendo essa referência. Lá vou eu, de azul e branco, no balanço forrozeiro, ou seja, fazendo referência aí às cores da escola de samba Tamandaré, que é o azul e o branco, no balanço forrozeiro. Aí já faz referência ao forró, já faz referência ao Nordeste, que é o que está sendo contado em todo o seu enredo, que é o que está sendo contado em todo o seu cordel. Antes de deixar as minhas considerações finais referente a esse samba enredo, eu quero convidar todos para seguir, compartilhar, curtir nosso canal, comentar também, deixar nos comentários se você concorda com o que eu falei. Se você também não concorda, você pode deixar também a tua visão. De repente você pode ter uma visão diferente, ou você pode trazer também, né, a sinopse do que os compositores de fato quiseram falar em cada verso, tá bom? Isso é muito importante também. Fiquem à vontade, o pensamento ele é livre e aqui é apenas a minha explicação, mas que pode ser que o Pete e o Thiago digam assim, olha, tudo que você falou não tem nada a ver com o que a gente pensou, é apenas uma explicação. Falando agora sobre as minhas considerações finais sobre esse samba enredo, é um samba enredo que para mim ele tem muita base, tá? Ele falou ali dos cordéis, então ele traz o cordel, ele traz os trovadores, ele traz também a explicação de como, em sua maioria, os cordéis eles foram confeccionados e foram se tornando uma arte mais popular, que foi através
do barateamento da xilogravura. Também faz menção às crendices que são muito populares dentro do cordel, as religiões, as festas, o cotidiano. Faz referência também ao povo nordestino e algumas pessoas que têm mais influência, como os santos, como Luiz Gonzaga, como Januário, como talvez aí, né, o próprio mestre Vitalino, os cangaceiros, onde ele fala ali do cangaço. Fala também dos instrumentos do nordestino, que tudo isso que o enredo fala, você sempre vai encontrar nas xilogravuras. Para mim, é um samba completo, gosto muito desse samba. Espero que a escola consiga cantar, porque apesar da letra ser muito boa, mas a harmonia vai ter que trabalhar aqui um pouquinho para a escola poder cantar mesmo, sabe? Explicar talvez a escola a melhor forma de cantar. E no geral, desejo boa sorte para a escola e que seja um ótimo carnaval e que suas alegorias tragam o cordel e que suas fantasias tragam o cordel e que Deus permaneça abençoando aí a Unidos da Tamandaré. Um beijo a todos e até a próxima.